Oi, galera. Hoje eu quero falar um pouco sobre como descrever papéis. Se de repente você está nesse processo de começar a entender quais são os papéis que já existem dentro da sua organização, saber como explicitar isso, qual é um jeito fácil de juntar as pessoas e fazer isso. Eu falei fácil, não é tão fácil, mas talvez um jeito não tão difícil. Eu estou aqui para falar um pouco mais sobre isso, tá? Então, eu quero compartilhar minha tela com você, só para relembrar para vocês onde está esse padrão que a gente tem na nossa biblioteca, que a gente usa para descrever papéis, tá? Quando eu falo que a gente usa, os consultores da Target Deal têm experimentado bastante nas nossas consultorias de descrever papéis. E cada um tem seu jeito, mas a maioria de nós segue mais ou menos esse padrão, tá? Para encontrar esse padrão, você vai entrar no site, você vai aqui nessa parte sobre ATT, você vai no O2, clicando no O2, você vai baixar um pouco, e daí tem um espaço Metacordos e Biblioteca, clicar no Biblioteca, vai aqui do lado, tá? Você vai ver essa parte de biblioteca e padrões, vai clicar em padrões, e daí aqui você vai achar o padrão de descrição de papéis, tá? Eu não vou passar por esse padrão, tá? Eu vou entrar mais nessa parte mais prática de como fazer, tá bom? Mas é aqui para vocês ler, tá? Um padrão, tá? É uma solução que foi testado várias vezes para um problema semelhante dentro de um contexto, por um problema dentro de um contexto semelhante, tá? Então, a gente usou esse padrão várias vezes, tem funcionado para a gente, e se vocês querem usar, aqui é um jeito para usar, tá? Eu vou focar mais em como a gente faz isso online, mas você pode facilmente adaptar isso para um espaço presencial, tá bom? Então, vamos lá. Só rapidamente, tá? Eu não quero entrar na parte teórica aqui do que é papel, tá? Mas porque a gente tem um vídeo sobre isso, inclusive. Mas o papel é a nossa unidade mais básica da estrutura do O2, tá? E basicamente um acordo básico que explicita expectativas e limites de autoridade, tá? O que isso quer dizer? Ok? Dentro de um papel, a gente vai ter um nome, um propósito, responsabilidades. Se alguém está dentro desse papel, e a gente olha para essa descrição, esse contorno, a gente sabe o que a gente pode esperar desse papel, tá? Nome, propósito e responsabilidades. Responsabilidades são as atividades recorrentes que esse papel faz, ok? Uma outra coisa super importante que um papel tem responsabilidades e também tem autoridade, tem um escopo de autoridade, tá? Um escopo de tomar decisões dentro desse contorno que foi dado para esse papel, tá? Então, responsabilidade e autoridade caminham juntos. Então, quando a gente vai criar um papel, nós queremos criar um escopo de autoridade, onde uma pessoa tem autoridade para agir dentro daquele escopo dado de forma legítima para aquele papel, tá? Não querendo entrar muito nessa parte teórica, vamos para a prática, tá bom? Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeira coisa que você vai precisar fazer quando você vai fazer esse processo online é criar um espaço onde as pessoas podem fazer esse trabalho. Vai ser uma sessão trabalhoso, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Não tem um jeito único para fazer isso. Algumas pessoas são mais criativas do que outros, mas o que é importante é criar um espaço para cada pessoa que vai estar no encontro, tá? Então, e nesse espaço, você vai colocar um nome e, numa parte, vários post-its para as pessoas poder colocar atividades que eles fazem e depois traduzir essas atividades em responsabilidades. Tá? Vou explicar como fazer isso, mas o mais importante é a criação desse espaço. Então, a criação desse espaço individual para cada pessoa com esses elementos, nome, atividades e responsabilidades. Tá?
Eu sempre gosto de dar um contexto sobre o que é o papel e também dar alguns exemplos, tá? Porque é muito comum que as pessoas achem que um papel é um cargo, não é. Fazendo esse processo, isso começa a ficar mais claro para as pessoas, que eles fazem muitas coisas, às vezes, que nem estão explicitados naquela descrição que eles recebem quando eles começam a trabalhar para uma organização. Lembrando que nesse processo a gente quer explicitar o que já existe na organização, tá? Então, a gente vai também, além disso, colocar os passos. Então, eu gosto de colocar os passos para as pessoas saberem onde eles estão, com uma pequena descrição sobre cada passo, tá? Então, tem 5 passos, cada passo tem uma descrição. Esses passos você pode encontrar no padrão da descrição de papéis, tá bom? Então, esse primeiro passo. Você tem seu espaço organizado, um espaço para cada pessoa, alguns exemplos de papéis, os espaços, e também aqui dentro do padrão você vai ver que tem um espaço que fala sobre verbos que não são tão bons usar, quem não dá clareza sobre o que está sendo feito. Então, eu gosto de colocar isso como armadilhas, coisas para evitar, tá? Esse é o que eu gosto de fazer. Ok, então tá bom. Então, primeira coisa, você vai convidar as pessoas, pegar um espaço, colocar seu nome e fazer esse primeiro passo, que passo 1, que é listar atividades, tá? Então, você vai pedir para a pessoa, respira fundo, tenta lembrar todas as coisas que vocês fizeram nesses últimos 30 a 60 dias. E a pessoa vai ter mais ou menos 5 minutos para escrever coisas que eles fizeram. Não tem certo ou errado, a pessoa vai no seu espaço anotando coisas que ela fez. Montei a apresentação de design organizacional, facilitei um encontro de criação de um grande, criação de, não sei o que é isso. Escrevi algo para o blog, desenhei conteúdo sobre cultura de trabalho, tá? A pessoa vai colocando coisas que ela fez, tá? Você vai dar um tempo para a pessoa fazer isso. Essa primeira parte é razoavelmente fácil, mas é sempre bom dar exemplos para as pessoas. Inclusive, eu sugiro que você, se você está fazendo isso pela primeira vez, sempre fazer isso antes de fazer com um grupo, tá? Sempre vai ser mais fácil para você falar a partir da sua própria experiência, ok? Daí você vai para o segundo passo, traduzir as atividades em responsabilidades. Uma responsabilidade é algo recorrente que alguém faz, tá? Então, se é algo recorrente, isso quer dizer que a gente precisa um verbo de ação no infinitivo, e com preferência um verbo que explicita, explica bem que alguém está fazendo. A pessoa está escrevendo, a pessoa está diagramando, a pessoa está revisando. Qual é esse verbo? Escrever, diagramar, revisar, tá? Nós queremos trazer clareza para isso. Então, nesse momento, pode ser muito fácil, às vezes, de fazer essa tradução, tá? Às vezes é fácil. Por exemplo, escrevi uma proposta. Preparar propostas ou escrever propostas. Preparei conteúdo para a página do site. Escrever conteúdo para o site. Ok. Fiz contato com pessoa que deixou registro no chat. Responder as pessoas nos canais de comunicação. Preparei material de curso. Desenhar material de curso. Estruturei um novo curso de O2. Estruturar um novo curso de O2. Gravei vídeo de Glassfrog para cliente. Glassfrog é uma plataforma, gente, para arquivar decisões, fazer reuniões, tá? Gravar vídeos de instrução para clientes. Facilitei reuniões no cliente. Facilitar reuniões tá? Então, às vezes, é muito fácil fazer tradução. Às vezes, o verbo que você usou, na atividade, se você usou, às vezes é o verbo que você pode usar. E às vezes não. Às vezes, ele
ele pode abranger, ele pode ser mais abrangente, ele pode ser mais específico, tá? Às vezes, uma coisa super importante para lembrar é uma atividade que não está tão claro, tá? E eu quero dizer que não são todas as atividades que a gente vai traduzir para responsabilidades, tá? Mas antes de decidir se vai ou não vai, ou antes de decidir se não vai, tem algumas perguntas que a gente pode fazer que nos ajuda, talvez, a entender um pouco melhor sobre aquela atividade como responsabilidade, tá? E aqui tem algumas perguntas, e eu não acho que essas perguntas estão necessariamente no padrão, tá? Mas se eu estou meio bloqueado numa das as atividades, não estou sabendo como traduzir, uma coisa que eu posso fazer, uma pergunta para mim mesmo. Qual expectativa tinha de seu trabalho quando você realizou essa atividade? Tá? Isso é legal, porque lembra que essas responsabilidades são sobre expectativas, tá? A gente está querendo entender, estamos querendo descrever no nosso papel o que as pessoas podem esperar da gente, tá? Então, as pessoas estavam esperando que eu facilitasse algo, que eu fizesse algum tipo de relatório, o que era que estava esperado de mim, né? Qual é a sua participação nessa atividade? Estou facilitando, estou preenchendo algo, é, estou preparando algo? Essa atividade faz parte de uma atividade ou responsabilidade maior, já descrita? Às vezes a gente vai perceber que as atividades que a gente escreveu talvez podem ser juntados em algo maior. Porque quando começamos a traduzir nossas atividades para responsabilidades, a gente quer explicitar as responsabilidades mais importantes que aquele papel, que a gente espera daquele papel, mas não tudo, não absolutamente tudo. A gente não tem que saber tudo que um papel está fazendo, mas a gente quer ter mais ou menos uma ideia para poder fazer pedidos, para pedir visibilidade, para saber como encaminhar nossas tensões, tá? Então, às vezes, uma atividade já faz parte de outra. A gente não tem que traduzir aquilo, porque já foi traduzido de outra forma, tá? Então, e eu quero falar sobre alguma coisa aqui, que eu tinha pulado aqui uma atividade, uma coisa que tem a ver com essas perguntas, tá? Às vezes tem alguma atividade, participei de reunião de cursos. Gente, vamos participar em várias reuniões o tempo inteiro, não é necessariamente uma responsabilidade, tá? Mas, talvez, dentro daquela reunião, eu tenha uma responsabilidade específica, talvez para preencher o checklist de cursos, ou talvez para facilitar o secretariar, ou talvez para trazer uma atualização sobre vendas, tá? Então, desculpa. Então, a gente pode usar essas perguntas quando a atividade está um pouco nebuloso, a gente não está conseguindo encontrar uma tradução tão simples, tá bom? Ok. Vamos lá, então, para... A gente já fez o primeiro passo, listar atividades, segundo passo, traduzimos essas responsabilidades, essas atividades em responsabilidades, usando o verbo no infinitivo, verbo de ação, verbo que explicita super bem, ok? Está sendo feito, tá? E daí a gente quer começar a organizar todas essas responsabilidades, porque a gente vai começar a ver que tem responsabilidades que a gente pode agrupar juntos, estão conectados de alguma forma, e é isso que a gente vai fazer. A gente vai começar a juntar essas responsabilidades que têm alguma conexão, alguma semelhança. Eu vou te dar um exemplo. Então, essa pessoa aqui descreveu suas atividades e daí traduziu essas atividades em responsabilidades e começou a agrupar. Agrupou aqui, cada linha é um agrupamento. Escutar demandas de clientes, elaborar ou revisar propostas, negociar e ajustar propostas de trabalho, apresentar e representar
a Movi para clientes, salvar versões de propostas e orçamentos nas expectativas pastas. Você está vendo? Estão coisas que vão juntos. E não só que vão juntos, mas estão feitos pela mesma pessoa, tá? Então, esse é passo 3, que a gente vai criar blocos de responsabilidades que possuem algo em comum, tá? Eles parecem que vão juntos, eles devem ser feitos pela mesma pessoa, eles possuem um objetivo comum, objetivo maior em comum, e lembra, se tem responsabilidades que estão muito semelhantes, tira um, tá? E olha, a gente não precisa tantas responsabilidades. 5 é bom demais. Se você começa a perceber que tem mais que isso, talvez você está criando um papel muito grande, talvez as responsabilidades estão sendo muito específicas, ou talvez vocês estão desenhando mais que um papel, ok? Então tá bom. Agora a gente consegue ir para o passo 4, dar um nome ao bloco de responsabilidades. Um nome, tá? Agora, gente, essa é uma coisa mais difícil para as pessoas às vezes, porque vocês vão tentar procurar nomes conhecidos. Mas quando estamos criando papéis, a gente quer dar um nome que vai ajudar a gente entender o que o papel faz, mas também que não remete a algum tipo de cargo, relação chefe de subordinado, tá? A gente vai procurar nomes diferentes, como mestre do Instagram, marketing inbound, produtor de conteúdo, alquimista dos encontros, pode ser N coisas, e aí a gente pode usar bastante nossa criatividade, tá bom? E daí, depois disso, a gente vai colocar um propósito para o bloco de responsabilidades, tá? E quando a gente vai criar um propósito, tem algumas dicas para isso, tá? A gente vai querer fazer algo que anima a pessoa a ir além das responsabilidades. Então, um propósito não deve ser algo tão fácil atingir, deve ser algo mais inalcançável, tá? E quando a gente cria esse propósito, também a gente está procurando as qualidades que a gente busca também, que esse papel também atinge com o seu trabalho, ok? A gente vai usar verbo no particípio como se fosse acontecido, tá? Então, aqui são alguns exemplos. Análises precisas, essa é a qualidade, e produzidas rapidamente, outra qualidade. Então, o que a gente quer? A gente quer análises, campanhas de marketing que encantam usuários e maximizam a aquisição, clientes ouvidos e seus desejos atendidos. São alguns exemplos de propósitos. Eu vou te dar um exemplo aqui. Esses agrupamentos, lembra os agrupamentos que eu mostrei para você? Então, ó, vendedor, tá, tudo bem, gente, é um nome conhecido. Talvez a criatividade não estava tão alta nesse momento, mas tudo bem, serve. Propósito, clientes desejosos, propostas assertivas e rentáveis para móvel. Costureiro, tá? Vai aqui, melhores arranjos de equipes em projetos. Instrumentista, tá? Tem outros, talvez esse coordenador. Isso seria um nome, talvez, que a gente ia tentar ver se a gente encontrasse outro nome, tá? Porque isso remete para as pessoas. Algum postura, às vezes um cargo, às vezes uma relação diferente, uma relação entre chefe e subordinado. Então, se alguém coloca algum nome assim, tudo bem, mas talvez vocês podem procurar outro nome juntos, tá? Então, gente, é mais ou menos isso que é para fazer esse processo, tá? Você precisa criar esse espaço, passar para esses passos. Tem essas perguntas aqui que ajudam nessa tradução. E lembrando que tem alguns verbos que são bons evitar, tá? E esses verbos já estão dentro do padrão. E é isso, gente.
Se vocês estão juntos presencialmente, vocês podem fazer a mesma coisa, só haja post-it, então é bom as pessoas ter post-its para poder fazer essa atividade, espaço de parede também é muito bom para as pessoas poderem organizar o trabalho deles. Mas é isso, gente. Essa é como vocês podem começar a fazer esse processo de desenhar seus papéis, tá bom? Boa sorte em qualquer coisa, você entre no Discord, estamos aí para ajudar vocês, tá bom?